Tem coisas que não deveriam ser encontradas. Tem lugares que deveriam permanecer enterrados. E tem verdades que destroem vidas inteiras. Esta é a história de um homem que foi chamado de louco, humilhado e expulso do único lugar que conhecia como lar. Mas o que ele encontrou naquele túnel abandonado mudou tudo. E quando a verdade veio à tona, ninguém estava preparado. O sol ainda não tinha nascido completamente quando Reinaldo chegou ao garimpo. Seus pés descalços afundavam na lama vermelha. Suas mãos tremiam, segurando a picareta velha que havia sido de seu pai. Ele tinha 43 anos, 27 deles passados naquele inferno de poeira, suor e promessas quebradas. O garimpo do Morro Alto era conhecido em toda a região, não pela riqueza, mas pela crueldade. E homens morriam de exaustão. Mulheres perdiam maridos para desabamentos. Crianças cresciam sem infância, carregando sacos de terra sob o sol escaldante. E no centro de tudo isso estava Jarbas. Jarbas era o dono, um homem grande, de barriga saliente, chapéu de couro e cigarro sempre aceso. Ele não extraía ouro com as próprias mãos. Ele extraía a vida dos outros. Reinaldo trabalhava para ele desde os 16 anos. Nunca recebeu um centavo além do combinado. Nunca viu um grama de ouro que fosse considerado seu. Tudo era de Jarbas. Naquela manhã, Reinaldo estava exausto. Tinha passado a noite inteira cavando no túnel 7, o mais profundo do garimpo. Suas costas doíam. Olhos ardiam com a poeira. Mas ele continuava, que precisava, porque não tinha escolha. Quando o sol finalmente rompeu o horizonte, Reinaldo ouviu gritos. Ele largou a picareta e correu para fora do túnel. No centro do acampamento, Jarbas estava de pé. Ao lado dele, 3 capangas armados. No chão, de joelhos, estava Tonho. Tonho era o melhor amigo de Reinaldo. Tinha 52 anos, cabelos grisalhos, mãos calejadas e um sorriso raro, mas genuíno. Agora, ele sangrava. "Esse desgraçado roubou ouro!" gritou Jarbas, cuspindo no chão. Tonho negava com a cabeça, as mãos amarradas nas costas. "Eu não roubei nada, patrão, eu juro." Jarbas não ouvia. Ele chutou Tonho no estômago. O homem caiu de lado, tossindo sangue. Reinaldo sentiu algo se romper dentro dele. Deu um passo à frente. "Patrão, ele não fez isso. Eu conheço o Tonho. Ele não..." Jarbas virou o rosto lentamente. Seus olhos eram pequenos, negros, vazios. "Você está defendendo o ladrão, Reinaldo?" O silêncio caiu como chumbo. Todos os garimpeiros pararam de trabalhar. Todos olhavam. Reinaldo engoliu seco. "Eu só estou dizendo que o senhor pode ter se enganado." Jarbas deu uma risada curta, seca. Ele caminhou até Reinaldo. Seus passos faziam a terra tremer. Quando parou na frente dele, Jarbas estava tão perto que Reinaldo podia sentir o cheiro de cachaça e cigarro. "Você acha que eu sou burro, Reinaldo?" "Não, patrão." "Então cala a boca." Jarbas cuspiu no chão, ao lado do pé de Reinaldo. Depois voltou-se para os capangas. "Levem esse ladrão para fora, nunca mais quero ver a cara dele aqui." Tonho foi arrastado. Ele gritava, chorava, implorava. Mas ninguém fez nada. Ninguém podia fazer nada. Reinaldo ficou parado, as mãos tremendo, a raiva queimando em seu peito. Quando Tonho sumiu na estrada de terra, Jarbas olhou para Reinaldo mais uma vez. "E você... volta para o túnel antes que eu mude de ideia sobre quem é o ladrão aqui." Reinaldo voltou para o túnel 7, mas não conseguia trabalhar. Sua mente estava em outro lugar. Tonho não era ladrão, tinha certeza. Então quem roubou o ouro? E por que Jarbas estava tão desesperado para culpar alguém? Naquela noite, Reinaldo não dormiu. Ele ficou deitado no barraco de madeira que dividia com outros 5 homens, olhando para o teto cheio de buracos. A chuva começou a cair. Gotas frias pingavam no chão de terra. E foi nesse silêncio molhado que Reinaldo tomou uma decisão. Ele ia descobrir a verdade. 3 dias depois, Reinaldo estava cavando no túnel 7 quando ouviu algo estranho. Um som abafado, como se alguém estivesse batendo em madeira. Ele parou, olhou ao redor. Não havia ninguém ali além dele. O som veio novamente. Toque! Vinha de dentro da parede. Reinaldo se aproximou. Encostou o ouvido na rocha. O som estava lá. Rítmico, intencional. Alguém estava do outro lado.
Seu coração disparou. Ele pegou a picareta e começou a cavar com força. A rocha era dura, mas ele não parava. O suor escorria pelo seu rosto, seus braços ardiam. Mas ele continuava. Toque! O som ficava mais alto, mais próximo. Então, a parede cedeu. Um buraco negro se abriu na rocha. Ar frio e úmido saiu de dentro. Reinaldo pegou a lanterna e iluminou o buraco. Do outro lado, havia outro túnel. Um túnel que não deveria existir. Ele olhou para trás. Ninguém estava vendo. Respirou fundo. O túnel secreto era estreito. As paredes eram de terra compactada, sustentadas por vigas de madeira podre. Reinaldo caminhava devagar, a lanterna tremendo em sua mão. O ar era pesado. Estava a mofo e algo mais, algo morto. Ele andou por vários minutos. O túnel descia cada vez mais fundo. Então ele viu. No chão havia pegadas. Pegadas recentes. Alguém tinha estado ali. Pouco tempo, Reinaldo sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele continuou andando. E quanto mais andava, mais o túnel se alargava. Até que ele chegou a uma câmara. Uma câmara enorme, escavada na rocha. E no centro dela havia ouro. Muito ouro, pepitas, pó, barras improvisadas. Tudo empilhado em sacos rasgados e caixas de madeira. Reinaldo ficou paralisado. Era mais ouro do que ele tinha visto em toda a sua vida. Mas aquilo não fazia sentido. Se havia tanto ouro ali, por que Jarbas não tinha levado? Por que estava escondido? Então ele ouviu. Do fundo da câmara, respiração. Alguém estava lá. Reinaldo levantou a lanterna. E no canto mais escuro da caverna, ele viu 2 olhos brilhando. Olhos humanos. Seu coração batia tão forte que ele podia ouvir o sangue pulsando nos ouvidos. Tremeu em sua mão. Quem tá aí? Sua voz saiu rouca, fraca. Silêncio. Apenas a respiração pesada vindo do canto escuro. Reinaldo apertou a lanterna com mais força e iluminou diretamente o local. E então ele viu um homem, ou o que restava de um. Ele estava sentado no chão, encostado na parede de rocha. Suas roupas estavam... Seu rosto estava coberto de sujeira. Barba crescida, cabelos longos e embaraçados. Seus olhos eram fundos, assustados. Mas vivos, por favor, sussurrou. Não conta para ninguém. Reinaldo não conseguia se mover. Ele olhou para o homem, depois para o ouro ao redor, depois de volta para o homem. Quem é você? O homem fechou os olhos, como se a pergunta doesse. Meu nome é Clodemir. Reinaldo franziu a testa. Esse nome, ele conhecia esse nome. Clodemir, o garimpeiro que desapareceu fazia quase 2 anos. Clodemir tinha sido um dos melhores do garimpo. Trabalhador, honesto, respeitado. Um dia ele simplesmente sumiu. Jarbas disse que ele tinha fugido com ouro roubado, que era um ladrão, que nunca mais seria bem-vindo. Mas ali estava ele. O que você está fazendo aqui? Reinaldo perguntou, sua voz trêmula. Clodemir abriu os olhos lentamente. Havia dor neles. Dor e medo. Eu não fugi. Me trancou aqui. Quem? Mas Reinaldo já sabia a resposta. Jarbas. Reinaldo sentiu o chão sumir sob seus pés. Ele se ajoelhou na frente de Clodemir, a lanterna iluminando o rosto destruído do homem. Por que ele fez isso com você? Clodemir respirou fundo, como se cada palavra custasse sua última força. Porque eu descobri. Clodemir apontou para o ouro ao redor. Isso tudo aqui não é dele. Reinaldo olhou para os sacos, para as pepitas brilhando sob a luz fraca da lanterna. Não entendo. Esse túnel... Clodemir continuou, sua voz fraca, antes de Jarbas chegar, antes de qualquer um de nós. Ele tossiu, levando a mão ao peito. Esse ouro era de outro garimpo, um garimpo antigo e legal. Jarbas encontrou por acidente quando comprou essas terras. Reinaldo arregalou os olhos. Então, ele está mentindo para todo mundo? Ele não só está mentindo, Clodemir disse, seus olhos fixos nos de Reinaldo. Roubando o ouro que a gente encontra, ele diz que é pouco, que não dá lucro. E o garimpo está falindo. Clodemir cuspiu sangue no chão. Mas enquanto isso, ele traz o ouro verdadeiro para cá. Esconde e vende por fora, sem dividir com ninguém. Pagar ninguém. Reinaldo sentiu a raiva subir como lava. Tudo fazia sentido agora. Os salários miseráveis, a comida podre, as condições desumanas. Jarbas não era apenas cruel. Ele era um ladrão. Um ladrão que roubava de quem já não tinha nada. E você descobriu isso como? Clodemir fechou os olhos.
Eu vi ele trazendo sacos para cá uma noite. Segui escondido quando entrei no túnel. Ele me viu. Sua voz tremeu. Ele me trancou aqui. Disse que se eu tentasse sair, ele mataria minha filha. Reinaldo sentiu um nó na garganta. Sua filha, ela tem 9 anos. Claudemir disse, lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. Ela mora com minha irmã na cidade. Jarbas sabe onde ela tá. Ele mandou recado, se eu falar alguma coisa, ele mata ela. A voz de Claudemir se quebrou. Então eu fiquei comendo rato, bebendo água suja que pinga das pedras. Ele olhou para Reinaldo com desespero. Fiquei para proteger ela. Reinaldo ficou em silêncio por um longo tempo. Sua mente estava em tudo o que ele tinha acreditado era mentira. Tonho não era ladrão. Claudemir não tinha fugido. E Jarbas era um monstro. Eu vou tirar você daqui, Reinaldo disse, sua voz firme. Claudemir balançou a cabeça rapidamente. Não, você não entende. Ele tem homens, tem armas. Se você tentar alguma coisa, eu não vou deixar você morrer aqui. Ele vai matar minha filha. E vai matar você se eu não fizer nada. O grito de Reinaldo ecoou pela caverna. Ele respirava pesado, as mãos tremendo. Claudemir olhou para ele com olhos arregalados. E então, lentamente, começou a chorar. Não de desespero, mas de alívio. Porque pela primeira vez em 2 anos, alguém sabia a verdade. Reinaldo passou a próxima hora conversando com Claudemir, ouvindo cada detalhe, cada nome, cada movimento de Jarbas. Claudemir contou sobre os outros túneis secretos, sobre os capangas que Jarbas pagava para manter a boca fechada, sobre as ameaças constantes e sobre algo mais, algo que fez o sangue de Reinaldo gelar. Tem outros, ele sussurrou. Outros? Outros homens que descobriram e tentaram falar. Reinaldo engoliu seco. Claudemir apontou para um canto escuro da caverna. Reinaldo levantou a lanterna. Caveiras, restos humanos empilhados no canto, cobertos de terra e poeira. Reinaldo sentiu náusea. Quantos? Não sei, Claudemir disse, a voz quebrando. Eu parei de contar. Reinaldo saiu do túnel secreto naquela noite como um homem diferente. Ele tampou o buraco que havia feito na parede com pedras e terra. Certificou-se de que ninguém veria, mas sua mente estava longe. Ele precisava de um plano, precisava de provas, precisava de coragem. Quando voltou para o barraco, os outros garimpeiros já estavam dormindo. Ele se deitou em sua esteira rasgada, mas não fechou os olhos. Ficou olhando para o teto. E foi então que viu. Debaixo da esteira ao lado, a de Tonho, havia algo. Esperou até ter certeza de que todos dormiam. Então se arrastou até lá, puxou a esteira e encontrou uma pequena caixa de madeira. Ele abriu. Dentro havia um caderno velho. As páginas estavam amareladas, rasgadas, sujas. Reinaldo abriu na primeira página. Um diário. O diário de Tonho. Mas não só dele. Havia anotações de outros garimpeiros também. Nomes, datas. Quantidades de ouro, tudo registrado, tudo documentado. Reinaldo virou as páginas rapidamente, o coração disparado. Então ele viu uma página inteira dedicada a Jarbas, com datas roubos. Quantidades exatas. Tonho tinha descoberto tudo. Ele tinha provas, e foi por isso que Jarbas o expulsou. Reinaldo sentiu um arrepio. Tonho não tinha sido expulso por roubar. Ele tinha sido expulso porque sabia demais. E se Jarbas descobrisse que Tonho tinha esse caderno, ia matá-lo. Na manhã seguinte, Reinaldo acordou antes do sol. Ele enfiou o caderno dentro de sua camisa, bem junto ao peito. Pegou sua picareta e foi trabalhar como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, ele estava fervendo. Ele sabia que Jarbas apareceria. Ele sempre aparecia quando queria intimidar alguém. E dessa vez, Reinaldo estaria pronto. Por volta do meio-dia, Jarbas chegou ao túnel 7. Ele vinha fumando seu cigarro, o chapéu de couro jogando sombra sobre o rosto. Atrás dele, 2 capangas armados. Reinaldo! Jarbas chamou, sua voz arrastada. Reinaldo parou de cavar. Virou-se lentamente. Sim, patrão! Jarbas deu um passo à frente, jogou o cigarro no chão e pisou em cima. Eu ouvi uns boatos. Reinaldo não respondeu. Boatos de que você anda fazendo perguntas, perguntando sobre o Tonho, sobre o Claudemir. O coração de Reinaldo disparou, mas ele manteve o rosto impassível. Perguntei nada, patrão. Jarbas sorriu. Era um sorriso frio, perigoso. Você está mentindo.
Os capangas deram um passo à frente. Reinaldo apertou a picareta. Eu não sei de nada. Jarbas caminhou até ficar cara a cara com ele. Então por que você foi no túnel secreto ontem à noite? Reinaldo sentiu o mundo girar. Ele foi visto. Viu, Jarbas riu. Você acha que eu sou idiota? Eu tenho olhos em todo lugar, Reinaldo. Todo lugar. Ele se aproximou ainda mais, até que seus rostos quase se tocassem. E agora, você virou um problema. Reinaldo não teve tempo de reagir. Um dos capangas avançou por trás e arrancou a picareta de suas mãos. Outro o segurou pelos braços. Jarbas deu um passo para trás, tirando outro cigarro do bolso e acendendo calmamente. Sabe qual é o seu problema, Reinaldo? Ele disse, soltando fumaça. Não sabe ficar quieto. Reinaldo tentou se soltar, mas o aperto era forte. Eu não fiz nada. Mentira. Jarbas cuspiu no chão. Você entrou onde não devia, viu o que não devia. E agora, ele deu um sinal com a cabeça. Os capangas começaram a arrastar Reinaldo. Agora você vai para o mesmo lugar que o Claudemir. O sangue de Reinaldo congelou. Ele começou a se debater com força. Não, solta eu, solta! Mas era inútil. Eles o arrastaram pelo túnel, subindo em direção à entrada. Reinaldo chutava, gritava, mas ninguém vinha ajudar. Os outros garimpeiros apenas abaixavam a cabeça e continuavam trabalhando. Eles sabiam. Se interferissem, seriam os próximos. Jarbas caminhou na frente, as mãos nos bolsos, como se estivesse dando um passeio tranquilo. Eles saíram do túnel, 7, e seguiram por um caminho de terra que Reinaldo nunca tinha visto. Era uma trilha estreita, coberta de mato, que subia pela lateral do morro. Para onde vocês estão me levando? Reinaldo gritou. Jarbas não respondeu, apenas continuou andando. Eles caminharam por 20 minutos. O sol estava alto, queimando. Reinaldo suava, a camisa grudada no corpo, o caderno ainda escondido contra o peito. Se eles descobrissem, tudo estaria perdido. Finalmente eles chegaram a um lugar que Reinaldo nunca tinha visto. Era uma entrada de túnel antiga, mas não como as outras. Essa estava fechada com tábuas de madeira pregadas na rocha. Via correntes enferrujadas, placas velhas escritas à mão, proibido, perigo, não entre. O ar ali era diferente, mais frio, mais pesado, como se algo terrível tivesse acontecido naquele lugar. Jarbas parou na frente da entrada e se virou para Reinaldo. Você sabe o que é esse lugar? Reinaldo balançou a cabeça. Jarbas sorriu. Esse aqui é o túnel da morte. Reinaldo sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele já tinha ouvido falar desse túnel. Todos os garimpeiros tinham. Era uma lenda. Uma história que se contava à noite, ao redor do fogo. Diziam que o túnel da morte tinha sido o primeiro a ser cavado naquele morro. Mais de 50 anos, mas algo tinha dado errado. Um desabamento. Mais de 20 homens morreram soterrados. Então, ninguém mais entrava ali. Era considerado amaldiçoado, proibido. Mas Reinaldo nunca imaginou que era real. Pouco. Ele sussurrou. Você não pode me colocar aí dentro. Jarbas deu uma risada curta. Posso e vou. Ele fez um gesto para os capangas. Começaram a arrancar as tábuas da entrada. A madeira estava podre, se desfazendo. Quando a última tábua caiu, um vento frio saiu de dentro do túnel. Um vento que cheirava a mofo. A morte! Reinaldo começou a gritar. Não, não fala isso, por favor. Mas Jarbas apenas observava, fumando seu cigarro. Você devia ter ficado quieto, Reinaldo. Os capangas o jogaram para dentro. Reinaldo caiu de bruços no chão de pedra. Suas mãos rasparam na rocha afiada. Ele se virou rapidamente, tentando rastejar de volta para a entrada. Mas os capangas já estavam colocando as tábuas de volta. Não, por favor, eu não vou falar nada. Eu juro. Jarbas apareceu na fresta de luz que ainda restava. Tarde demais. E então a última tábua foi pregada. A luz sumiu. O som dos martelos ecoou no túnel. E depois, silêncio. Reinaldo ficou parado, respirando pesado, o coração batendo descontroladamente. Ele estava sozinho, trancado da morte. Os primeiros minutos foram de pânico puro. Reinaldo gritou até sua garganta doer. Tocou as tábuas até seus punhos sangrarem, mas nada adiantou. Ninguém viria. Ninguém podia vir. Ele deslizou pela parede e sentou no chão, abraçando os joelhos. As lágrimas desceram sem controle. Mãe, que já tinha morrido.
Pensou em seu pai, enterrado em algum lugar desconhecido. Pensou em Tonho, em todos os homens que Jarbas tinha destruído. E ele percebeu. Ele ia morrer ali, sozinho, no escuro. Mas então, ele se lembrou. O caderno. Ele ainda estava com o caderno. Reinaldo enfiou a mão dentro da camisa e puxou o caderno velho. Não podia vê-lo na escuridão. Podia senti-lo. As páginas amassadas. A capa de couro gasto. As provas. Ele abraçou o caderno contra o peito. Eu não vou morrer aqui, urrou para si mesmo. Estendeu as mãos na frente do corpo e começou a caminhar. Devagar, tateando as paredes. O túnel era estreito. As paredes eram úmidas, cobertas de limo. Seus pés pisavam em água fria. Ele podia ouvir sons, goteiras, bandidos de madeira. E algo mais, algo que o fez parar. Um som distante. Reinaldo ficou imóvel, ouvindo. Lembrando-se. Sim, eram vozes, abafadas. Começou a caminhar em direção ao som, mais rápido agora, tropeçando em pedras, escorregando na lama. Mas continuando. O túnel começou a descer, cada vez mais fundo. O ar ficou mais pesado. Uma luz, fraca, tremulante, vinda do fundo do túnel. Reinaldo acelerou o passo, seu coração disparado. Ele chegou a uma curva, e quando virou, era outra câmara, maior do que a de Clodemir, iluminada por lampiões a óleo pendurados em vigas de madeira. E ali, trabalhando, havia pessoas. 5 homens e mulheres, todos sujos, os exaustos, carregando sacos, movendo rochas, como escravos. Reinaldo ficou paralisado na entrada. Uma das mulheres o viu. Ela deixou cair a pá que segurava. Seus olhos se arregalaram. Ela sussurrou assustada. Os outros pararam e olharam, todos com a mesma expressão. Medo. Reinaldo deu um passo à frente, levantando as mãos. Eu não sou um deles. Eu fui jogado aqui. Um homem mais velho, de cabelos brancos e costas curvadas, se aproximou. Jogado aqui, por Jarbas? Reinaldo acenou com a cabeça. O homem fechou os olhos e suspirou. Mais um. Reinaldo olhou ao redor. A câmara era enorme. Havia ferramentas espalhadas pelo chão, sacos de ouro empilhados no canto, e algemas, correntes presas nas paredes. Ele sentiu náusea. O que é esse lugar? A mulher que tinha falado primeiro se aproximou. Ela tinha o rosto marcado, cicatrizes nos braços, os olhos fundos. Isso aqui é onde Jarbas esconde a gente. Esconde qualquer um que descobre a verdade. O homem velho disse. Sabe demais, fala demais. Ele apontou para os outros. Todos nós fomos jogados aqui. Alguns há meses, outros há anos. Reinaldo sentiu o chão sumir. Anos? Acenou com a cabeça. Eu tô aqui há 3 anos. Anos? Ele me trancou quando eu tentei denunciar ele para a polícia. Que se eu abrisse a boca, ia matar meu filho. Outro homem se aproximou. Jovem, talvez 20 e poucos anos. Eu tentei fugir do garimpo. Ele me pegou na estrada. Me jogou aqui. Um por um eles contaram suas histórias. Todos diferentes. Mas todas terminavam da mesma forma. Presos, esquecidos, trabalhando como escravos para enriquecer Jarbas. Reinaldo sentou no chão, a cabeça entre as mãos. Tudo fazia sentido agora. O ouro que Jarbas vendia, a riqueza que ele acumulava, não vinha apenas do trabalho dos garimpeiros lá fora. Vinha dali, de pessoas escravizadas, pessoas que o mundo tinha esquecido. Mas tem guardas? O homem velho balançou a cabeça. Não precisa. Tem só uma saída e ela está trancada. A entrada que você entrou. Reinaldo olhou para a mulher. Ele manda comida às vezes. Água suja o suficiente para não morrermos. Ela apontou para os sacos de ouro. E a gente cava. Todo dia, se a gente não cava, ele corta a comida. Reinaldo sentiu raiva queimando em seu peito. E ninguém nunca tentou sair. Silêncio. O homem velho olhou para o canto escuro da câmara. Reinaldo seguiu o olhar e viu mais ossos, mais caveiras, mais restos humanos. Esses tentaram, o homem disse, a voz vazia. Reinaldo passou a mão pelo rosto. Ele precisava pensar, precisava de um plano, mas antes de qualquer coisa, ele precisava de esperança. Ele se levantou e olhou para todos ali. Vocês querem sair daqui? Eles o olharam como se ele estivesse louco. Sair? Mamel. A mulher disse. Reinaldo tirou o caderno de dentro da camisa. Com isso, ele abriu o caderno e mostrou as páginas, os nomes, as datas, as provas. Isso aqui é tudo que a gente precisa para derrubar Jarbas. O homem velho se aproximou,
os olhos arregalados. De um amigo que Jarbas expulsou. Reinaldo fechou o caderno. Se a gente conseguir levar isso para fora, para a polícia, para qualquer pessoa que possa ajudar, Jarbas cai. E todo mundo sai daqui. Houve um momento de silêncio. Então a mulher falou, tem um jeito de sair. Todos olharam para ela. Tem? Acenou com a cabeça. Tem outro túnel. Outro lado dessa câmara, a gente descobriu ele cavando. Mas ele está bloqueado, cheio de pedras. E a gente nunca conseguiu limpar sozinhos. Reinaldo sentiu esperança acender em seu peito. Ela apontou para o fundo da câmara. Reinaldo pegou um lampião e caminhou até lá. Viu uma abertura pequena, rochas, terra e destroços. Mas do outro lado, ele podia sentir ar fresco, um vento leve. De fora, Reinaldo se virou para os outros. A gente vai abrir isso. Mas demora... O homem velho começou. Então a gente começa agora. Reinaldo pegou uma picareta do chão. Olhou para cada um. Jarbas acha que a gente é nada. Acha que pode nos enterrar e esquecer. Ele está errado. Ele apertou a picareta com força. A gente vai sair. A gente vai contar a verdade. E a gente vai destruir ele. Pela primeira vez em muito tempo, ele viu algo nos olhos deles. Esperança. Eles cavaram por horas, sem parar, sem descanso. Reinaldo liderava, quebrando as pedras maiores com a picareta. Os outros carregavam os destroços para longe. A mulher, que se chamava Dalva, organizava o trabalho. O homem velho, Severino, dava instruções sobre onde cavar para não causar desabamento. O jovem Marcos tinha a força que os outros já não tinham. E aos poucos, a abertura foi crescendo. Primeiro do tamanho de um punho, depois do tamanho de uma cabeça. Depois, grande o suficiente para uma pessoa passar. Reinaldo enfiou o lampião pela abertura e olhou para dentro. Era outro túnel, mais estreito, mais antigo. Mas ele subia. E onde há subida? A gente conseguiu. Dalva sussurrou, lágrimas nos olhos. Severino colocou a mão no ombro dela. Ainda não. Ele olhou para Reinaldo. A gente não sabe onde esse túnel vai dar. Pode estar bloqueado. Pode desabar, pode... Vou na frente. Reinaldo interrompeu. Sozinho. Ele pegou o lampião e o caderno. Olhou para cada um deles. Se eu não voltar em 2 horas, vocês continuam sem mim. Sobem por esse túnel e não olham para trás, entendido? Dalva balançou a cabeça. A gente não vai te deixar. Vão, porque alguém precisa contar essa história. Reinaldo enfiou o caderno de volta dentro da camisa. E se eu não conseguir, vocês vão. Ele entrou no túnel estreito. O teto era tão baixo que ele precisava rastejar. Suas mãos e joelhos raspavam na pedra. O lampião balançava na sua frente, criando sombras dançantes nas paredes. O ar era abafado. Cada respiração era pesada. Ele podia ouvir os sons ao seu redor. Rangidos, goteiras e algo mais. Um que ele não conseguia identificar. Ele continuou subindo. O túnel fazia curvas apertadas. Em alguns pontos, ele precisava se espremer entre rochas. Seu corpo inteiro doía, mas ele não parava. Não podia parar. Depois de 15 minutos rastejando, o túnel se alargou. Reinaldo conseguiu ficar de pé. Ele levantou o lampião e olhou ao redor. Então ele viu algo que o fez parar. Marcas nas paredes. Não marcas naturais, marcas humanas. As palavras. Desenhos. Ele se aproximou. Iluminou melhor. Ajuda, não consigo sair. Dia 47, dia 89. Me tira daqui. Reinaldo sentiu um arrepio. Alguém tinha ficado preso ali. Alguém tinha vivido tempo suficiente para contar os dias. E depois parou. Ele continuou lendo as marcas. E encontrou uma que o fez engasgar. Meu nome é Eduardo, se alguém achar isso. Diga à minha esposa que eu amei ela até o fim. Reinaldo fechou os olhos. Quantas pessoas tinham morrido ali? Quantas histórias tinham sido enterradas? Ele respirou fundo, dando. O túnel começou a subir mais acentuadamente. Reinaldo precisava se segurar nas paredes para não escorregar. O lampião quase caiu 2 vezes, mas ele conseguiu segurar. Então, ele ouviu, de cima, vozes reais vivas. Reinaldo acelerou, escalou com mais força. O túnel ficou mais claro. Havia luz natural entrando de algum lugar. Então ele chegou. Uma abertura. Mas aberta. Ele empurrou os galhos para o lado e saiu. Reinaldo caiu de joelhos no chão de terra. Respirou o ar fresco. Sentiu o vento no rosto.
Olhou para cima e viu o céu azul, as nuvens, o sol. Ele estava fora. Ele tinha conseguido, mas não havia tempo para celebrar. Ele olhou ao redor. Estava numa área de mata fechada, longe do garimpo principal. Mas ele podia ouvir o barulho de máquinas ao longe, vozes. Reinaldo se levantou e começou a caminhar, seguindo o som, passando por arbustos, pulando raízes, desviando de pedras. E então ele viu, não o acampamento principal, era algo diferente. Via barracos novos, caminhões estacionados, e homens, muitos homens, todos armados, todos vestindo uniformes pretos. Reinaldo se escondeu atrás de uma árvore. O que era aquilo? Ele ouviu vozes próximas. 2 homens conversando. Por hoje. Quanto? 4 sacos, tudo pepita grossa. O patrão vai ficar feliz. Ele sempre fica feliz quando vem daqui. Reinaldo franziu a testa. O patrão? Jarbas. Ele se aproximou mais, escondido entre os arbustos. Então viu um caminhão grande sendo carregado. Homens colocando caixas dentro. Caixas marcadas com símbolos que Reinaldo não reconhecia. Supervisionando tudo. Um homem de terno. Óculos escuros, completamente deslocado daquele ambiente. Ele conversava com Jarbas. Reinaldo arregalou os olhos. Ele conseguia ouvir. Você garantiu que ninguém sabe? O homem de terno perguntou, a voz fria. Jarbas acenou com a cabeça. Ninguém sabe e eu me certifiquei disso. Trancados não vão falar. O homem de terno tirou os óculos e limpou com um lenço. Você entende que se alguém descobrir, não é só você que cai, né? Eu sei. Tem gente muito importante envolvida nisso, Jarbas. Dários. Não pode ser exposta. Jarbas cuspiu no chão. Eu disse que sei. O homem de terno colocou os óculos de volta. Ótimo, porque se algo vazar, você vai ser o primeiro a desaparecer. Ele bateu no ombro de Jarbas. Continue assim. O pagamento vai cair na sua conta até sexta. Ele se virou e entrou no caminhão. O motor ligou e o caminhão saiu, levantando uma nuvem de poeira. Reinaldo ficou paralisado. Tudo era maior do que ele imaginava. Não era só Jarbas. Havia outras pessoas. Gente poderosa. Gente que usava o garimpo para lavar dinheiro, contrabandear ouro, escravizar pessoas. E ninguém sabia. Ninguém podia saber. Se soubessem, muita gente importante cairia. Reinaldo apertou o caderno contra o peito. Aquilo não era mais só sobre Jarbas. Era sobre todos eles. Ele precisava sair dali. Precisava encontrar ajuda. Precisava expor tudo. Mas antes de se mover, ele ouviu um som atrás dele. Um galho quebrando. Reinaldo se virou rapidamente. Tonho, ali, vivo, machucado, com roupas rasgadas, mas vivo. Reinaldo quase gritou de surpresa, mas Tonho colocou o dedo nos lábios. Silêncio. Aproximou devagar e se agachou ao lado de Reinaldo. Você tá vivo? Reinaldo sussurrou, os olhos marejados. Tonho acenou com a cabeça. Eu não fui expulso, Reinaldo, eu fugi. Fugiu? Quando Jarbas me pegou, eu consegui escapar dos capangas na estrada. Me escondi na mata, que faz 3 dias. Ele apontou para o acampamento. Quando vendo tudo, Reinaldo olhou para ele com admiração. Você sabia? Sabia de parte, mas agora eu vi tudo. Tonho respirou fundo. Tem um esquema gigante, Reinaldo. Tráfico de ouro, trabalho escravo, lavagem de dinheiro e gente importante lucrando em si. Reinaldo mostrou o caderno. Eu tenho as provas. Os olhos de Tonho brilharam. Então a gente tem uma chance. Eles ficaram escondidos por mais 1 hora, observando, planejando. Tonho conhecia a área melhor. Ele mostrou caminhos secretos, rotas de fuga. E então ele disse algo que mudou tudo. Tem uma jornalista, ela está investigando garimpos ilegais faz meses. Eu ouvi falar dela. Ela não tem medo e ela tem contatos. Reinaldo segurou o braço de Tonho. A gente precisa chegar até ela. Ser perigoso, Jarbas tem olhos na cidade também. Eu não me importo. Reinaldo olhou para o túnel de onde tinha saído. Tem gente lá embaixo esperando. Gente que está presa faz anos. Prometi que ia tirar eles. Tonho acenou com a cabeça. Então vamos tirar. Mas antes de saírem, eles ouviram gritos. Dos do acampamento. Reinaldo e Tonho se viraram. E viram. Jarbas estava gritando com os capangas. Como assim ele fugiu? A gente verificou o túnel, patrão. Ele não está mais lá. Não achem ele. Jarbas chutou uma caixa de madeira. Se ele chegar na cidade e abrir a boca, a gente está acabado. Ele apontou para os homens. Revistam tudo. A mata, os túneis, os barracos. Achem aquele desgraçado.
Os capangas saíram correndo em todas as direções. Reinaldo e Tonho se entreolharam. A gente precisa sair. Agora, Tonho. Eles se levantaram e começaram a correr pela mata, pulando sobre raízes, desviando de árvores, ouvindo os gritos ficando mais próximos. Reinaldo tropeçou e caiu. Tonho o puxou de volta. Levanta, vamos! Eles continuaram correndo. Mas Reinaldo sabia. Eles não estavam sozinhos. Ele podia ouvir passos, muitos passos, de todos os lados. E então, um tiro. O som explodiu pela mata. Pássaros voaram assustados. Reinaldo e Tonho se jogaram no chão. Eles estão aqui! Um capanga gritou. Mais tiros, mais gritos. Reinaldo percebeu. Eles não iam conseguir fugir. Não assim. Ele olhou para Tonho. Você corre. Eu distraio eles. Não, a gente vai junto. Tonho, você é o único que sabe onde está a jornalista. Se eu não sair, você precisa sair. Reinaldo tirou o caderno de dentro da camisa e entregou para Tonho. Leva isso, conta tudo. Salva eles. Tonho olhou para o caderno, depois para Reinaldo, lágrimas escorrendo. Eu não vou te deixar. Você não tá me deixando. Você tá me salvando. Mais tiros. Mais perto. Reinaldo empurrou Tonho. Ai! Tonho hesitou por um segundo. Depois guardou o caderno e correu, sumindo entre as árvores. Reinaldo respirou fundo, se levantou e correu na direção oposta, gritando, fazendo barulho, chamando atenção. Os capangas o viram. Lá, é ele! Começaram a perseguir. Reinaldo corria com tudo que tinha, seu coração explodindo, seus pulmões queimando. Mas ele não parava, porque agora ele não estava correndo para se salvar. Ele estava correndo para dar tempo. Tempo para Tonho escapar. Tempo para a verdade vir à tona. Enquanto corria, ele sorria. Porque pela primeira vez na vida, ele tinha escolhido lutar. Reinaldo correu até não conseguir mais. Seus pés tropeçaram em uma raiz e ele caiu. Rolou pelo chão, batendo em pedras e galhos. Quando parou, estava no fundo de uma ravina. Tentou se levantar, mas suas pernas não obedeciam. Estava exausto, machucado, sangrando. Acima dele ouviu vozes, passos. O som que ele mais temia, a voz de Jarbas. Sei que você está aí embaixo, Reinaldo. Reinaldo fechou os olhos, respirou fundo e esperou. Capangas desceram pela ravina, as armas apontadas. Eles o cercaram. 3 homens todos armados. Então Jarbas apareceu. Descendo devagar, as mãos nos bolsos, o cigarro aceso. Ele olhou para Reinaldo com aquele sorriso frio. Você me deu trabalho, sabia? Reinaldo não respondeu, apenas o encarou. Jarbas deu um passo à frente. Onde está o caderno? Eu perguntei, onde está o caderno? Reinaldo cuspiu sangue no chão e sorriu. Longe de você! O rosto de Jarbas se contorceu de raiva. Ele se abaixou, agarrou Reinaldo pelo colarinho e o puxou para cima. Acha que é esperto? Acha que vai me derrubar? Ele jogou Reinaldo de volta no chão. Eu construí isso aqui do nada. Você entende? Do nada! Jarbas começou a andar em círculos, gesticulando. Eu vim pra cá sem um centavo no bolso. Trabalhei feito um cachorro. Passei fome. Ele apontou para Reinaldo. E agora que eu tenho alguma coisa, vocês querem tirar de mim? Você não construiu nada, Reinaldo disse a voz rouca. Jarbas parou. Olhou para Reinaldo com ódio puro. Reinaldo arregalou os olhos. E daí? Ele repetiu incrédulo. Jarbas deu de ombros. Você acha que alguém se importa? Você acha que alguém liga para um monte de garimpeiro fudido? Ele cuspiu no chão. Ninguém liga, Reinaldo. Ninguém, porque a gente é nada. Sempre foi, sempre vai ser. Então por que você faz isso? Reinaldo perguntou, a voz tremendo. Por que você destrói a vida dos outros? Jarbas sorriu, um sorriso amargo. Reinaldo sentiu náusea. Ele olhou para Jarbas e percebeu. Não havia redenção ali. Não havia arrependimento. Não havia humanidade. Jarbas era um monstro. E monstros não mudam. Você vai pagar por isso, disse. Jarbas riu. Uma risada alta, debochada. Pagar? Ele se virou para os capangas e riu mais alto. A polícia tá no meu bolso, Reinaldo. O prefeito tá no meu bolso. O juiz... Ele se abaixou de novo, o rosto perto do de Reinaldo. Você não entende como as coisas funcionam? Quem tem dinheiro, tem poder. E quem tem poder, faz as regras. Então você nunca vai parar. Nunca. Levantou. Agora, você vai me dizer onde está o Tonho. E onde está o caderno. Vai se fuder. Jarbas deu um sinal.
Um dos capangas chutou Reinaldo nas costelas. Ele gritou de dor, se encolhendo no chão. Eu perguntei de novo. Jarbas disse calmamente. Reinaldo tossiu sangue, mas não falou. Outro chute, dessa vez no rosto. Reinaldo sentiu o gosto de ferro na boca. Sua visão ficou embaçada. Mas ele não falou. Jarbas se ajoelhou ao lado dele. Você é burro ou o quê? Eu vou matar você de qualquer jeito. A única diferença é o quanto vai doer. Reinaldo olhou para ele e sussurrou. Pode me matar, mas a verdade já saiu e você vai cair. Jarbas ficou imóvel por um segundo. Depois se levantou. Jogou o cigarro no chão e pisou em cima. Tá bom. E é assim que você quer? Ele tirou uma arma da cintura. Uma pistola velha, enferrujada, apontou para a cabeça de Reinaldo. Adeus, Reinaldo. Reinaldo fechou os olhos. Seu pai, em Tonho, em Claudemir, em Dalva, Severino, Marcos e todos os outros lá embaixo, esperando, confiando. Ele havia falhado, mas pelo menos ele tinha tentado. Jarbas puxou o gatilho. Clique. Jarbas olhou para a pistola irritado. Essa merda vindo de cima da ravina. Todos olharam. No topo, segurando uma pedra enorme. E atrás dela, Severino, Marcos e os outros, todos livres. Todos armados com ferramentas, paus, pedras. Jarbas arregalou os olhos. Como vocês, Dalva jogou a pedra. Ela desceu rolando pela ravina com força. Um dos capangas foi atingido e caiu gritando. Então os outros desceram, gritando, correndo, atacando. Paus explodiu. Severino acertou um capanga com uma picareta. Marcos derrubou o outro com um pedaço de madeira. Dalva pulou em cima de Jarbas, arranhando, socando, gritando. Jarbas a empurrou e tentou atirar de novo. Mas a arma falhou outra vez. Reinaldo, reunindo suas últimas forças, se levantou. Ele correu em direção a Jarbas e o acertou com um soco no estômago. Jarbas caiu de joelhos tossindo. Reinaldo pegou a arma da mão dele e jogou longe. Depois agarrou Jarbas pelo colarinho. Você disse que a gente era nada, né? Jarbas ofegava tentando respirar. Você disse que ninguém ligava pra gente. Reinaldo o puxou mais perto. Mas a gente ligou. A gente se importou e a gente lutou. Pôs Jarbas no chão. E você perdeu. Os capangas estavam caídos. Desarmados, derrotados. Jarbas estava de joelhos, a cabeça baixa, sangue escorrendo do nariz. Se aproximou, segurando um pedaço de corda. A gente amarra ele. Eles amarraram Jarbas com força, as mãos nas costas, os pés juntos. Ele não resistiu. Apenas ficou ali, respirando pesado, olhando para o chão. Reinaldo se virou para os outros e disse que ia para a cidade buscar ajuda. Reinaldo acenou com a cabeça. Então a gente precisa sair daqui também, antes que venham mais capangas. Eles ajudaram uns aos outros a subir a ravina, carregando os feridos, arrastando Jarbas. E quando chegaram no topo, eles viram a mata. Dalva começou a chorar. Severino também. Marcos caiu de joelhos, as mãos no rosto. Depois de anos, eles estavam livres. Eles caminharam pela mata por 2 horas, seguindo o caminho que Tonho havia indicado. Jarbas era arrastado por Marcos e outro homem. Ele não falava, apenas olhava para o chão, derrotado. Quando finalmente saíram da mata, eles viram a estrada, uma estrada de terra que levava à cidade. E vindo pela estrada, vários carros, com sirenes. Reinaldo sentiu o coração disparar. Tinham conseguido. Tonho tinha conseguido. Carros pararam na frente deles. Policiais desceram, armas em mãos para cima. Reinaldo levantou as mãos. Nós somos as vítimas. Aquele homem ali, ele apontou para Jarbas. Ele é o criminoso. O policial se aproximou. Alto, de bigode, uniforme impecável. Ele olhou para Reinaldo, depois para os outros. Depois para Jarbas. Vocês são do garimpo do Morro Alto? Sim. O policial acenou com a cabeça. Um homem chamado Tonho nos procurou. Trouxe provas, documentos, um caderno. Reinaldo sentiu lágrimas nos olhos. Ele conseguiu. Conseguiu, o policial disse. Tá, e tem mais gente chegando. Ministério Público. Isso aqui vai virar um escândalo nacional. Ele olhou para Jarbas. E você vai apodrecer na cadeia. Jarbas levantou o rosto. E pela primeira vez, Reinaldo viu medo nos olhos dele. Medo real. Os policiais prenderam Jarbas e os capangas.
Colocaram todos em viaturas diferentes. Quando Jarbas foi empurrado para dentro do carro, ele olhou para Reinaldo uma última vez. Não disse nada. Apenas olhou. E Reinaldo olhou de volta. Sem raiva, sem ódio. Apenas alívio. A porta da viatura bateu. Jarbas sumiu. Uma ambulância chegou. Paramédicos desceram e começaram a atender os feridos. Reinaldo estava sentado no meio-fio quando viu Tonho saindo de um dos carros. Ele correu em direção a Reinaldo. Os dois se abraçaram, apertado. Forte. Você conseguiu, Reinaldo disse, a voz embargada. A gente conseguiu. Tonho respondeu. Eles ficaram ali, abraçados, por um longo tempo. E ao redor, as pessoas começaram a chegar. Jornalistas com câmeras, autoridades com crachás, curiosos parando para ver. A verdade estava sendo exposta, finalmente. 3 semanas depois, Reinaldo estava sentado numa cadeira de plástico branco. Do lado de fora de um hotel simples na cidade, o sol da tarde batia no seu rosto. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Ar limpo. Livre ainda parecia surreal. A porta do hotel se abriu. Dalva saiu, carregando uma sacola de pão. Ela sorriu ao ver Reinaldo. Você não foi dormir ainda? Não consigo, ele disse. Desde que fecho os olhos, eu acho que vou acordar de volta no túnel. Sentou ao lado dele. Eu também. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas observando o movimento da rua. Carros passando, pessoas andando, vida normal. Algo que eles tinham esquecido como era. Perguntou. Reinaldo balançou a cabeça. Ela tirou um jornal dobrado da sacola e entregou para ele. Reinaldo abriu. Manchete. Escândalo no garimpo. Empresário e políticos presos por trabalho escravo e tráfico de ouro. Abaixo, uma foto de Jarbas sendo levado algemado. O rosto dele estava desfigurado de raiva. Reinaldo leu a matéria. Cada palavra era como um peso saindo dos seus ombros. O esquema tinha sido totalmente exposto. Não era só Jarbas. 3 vereadores, um deputado estadual, 2 empresários de mineração e um juiz. Ouvidos, todos presos. A operação tinha sido batizada de Operação Túnel Profundo. Mais de 50 pessoas foram resgatadas de situações de trabalho escravo. 15 corpos foram encontrados nos túneis. E o caderno de Tonho foi a prova-chave que derrubou todos. Reinaldo fechou o jornal. Dalva colocou a mão no ombro dele. A gente fez isso. A gente fez, ele repetiu, ainda processando. Naquela noite houve uma reunião no salão da igreja local. Todos os sobreviventes foram convidados. Reinaldo, Dalva, Severino, Marcos, Tonho. Muitos outros que tinham sido resgatados depois. Também havia jornalistas, advogados, representantes do Ministério Público. E uma mulher que Reinaldo não conhecia. Ela era alta, de cabelos curtos, óculos redondos e um bloco de notas na mão. Quando ela viu Reinaldo, caminhou direto até ele. Você é o Reinaldo? Sou. Ela estendeu a mão. Meu nome é Beatriz. Eu sou a jornalista que o Tonho procurou. Reinaldo apertou a mão dela. Você salvou a gente. Beatriz balançou a cabeça. Não. Vocês se salvaram, eu só dei voz. Bloco de notas. Eu queria te fazer algumas perguntas. Para uma matéria maior, uma reportagem completa. Reinaldo olhou para os outros. Todos acenaram com a cabeça. Evando, ele respirou fundo. A entrevista durou 2 horas. Reinaldo contou tudo. Desde o começo. A humilhação de Tonho. A descoberta do túnel secreto. Claudemir preso. A fuga. Pronto. Tudo. Beatriz anotava freneticamente. Às vezes, parava para limpar as lágrimas que escapavam. Quando Reinaldo terminou, ela fechou o bloco de notas. Essa história vai rodar o Brasil inteiro. Eu prometo. Não é sobre rodar o Brasil, Reinaldo disse. Sobre garantir que isso nunca mais aconteça. Beatriz acenou com a cabeça. E vai acontecer. O Ministério Público já está criando uma força-tarefa. Vão investigar todos os garimpos da região e vão criar leis mais duras. Ela olhou para Reinaldo com respeito. Você é um... Reinaldo balançou a cabeça. Eu não sou herói. Eu só fiz o que era certo. Depois da reunião, Reinaldo saiu para tomar ar. Ele caminhou pelas ruas da cidade, olhando as luzes, os sons, a vida. Ele passou por uma banca de jornal. Viu? Sua foto estava na capa de 3 jornais diferentes. O garimpeiro que desafiou o sistema. A coragem de um homem simples. Do túnel para a liberdade.
Reinaldo ficou parado, olhando. Aquele homem na foto era ele. Parecia outra pessoa, porque ele era outra pessoa agora. Ele não era mais o garimpeiro invisível, o homem que abaixava a cabeça, que aceitava injustiça. Ele era alguém que tinha lutado, vencido. 2 semanas depois, houve o julgamento. Jarbas e os outros réus foram levados ao tribunal. Reinaldo estava na plateia, ao lado de Tonho, Dalva, Severino e todos os outros. Quando Jarbas entrou algemado de uniforme laranja, Reinaldo sentiu algo estranho. Não era raiva, não era ódio, era pena. Jarbas estava destruído, negro pálido, fundos. Ele olhou para a plateia. Quando viu Reinaldo, desviou o olhar. O julgamento foi rápido. As provas eram irrefutáveis. O caderno, os depoimentos, os corpos encontrados. A defesa tentou argumentar, mas não havia argumentos. Quando o juiz bateu o martelo, a sentença foi lida. Jarbas Ferreira da Silva, você foi considerado culpado de trabalho escravo, tráfico humano, homicídio qualificado e associação criminosa. A pena total é de 87 anos de prisão. A sala explodiu em aplausos. Dalva chorava. Severino abraçava Marcos. Tonho apertava a mão de Reinaldo. E Reinaldo apenas fechou os olhos. Sentiu paz. 3 meses depois, Reinaldo estava de pé na frente de uma construção nova. Uma escola, pequena mas bonita, com paredes pintadas de branco e amarelo, e uma placa na entrada. Escola Eduardo Lima, em memória das vítimas do garimpo. Eduardo. O homem que tinha deixado a mensagem no túnel. O homem que nunca saiu. Agora ele tinha um legado. A escola tinha sido financiada com parte do dinheiro recuperado do esquema de Jarbas e seria dedicada aos filhos dos garimpeiros, para que eles pudessem ter algo que seus pais nunca tiveram. Educação. Oportunidade. Duro. Reinaldo colocou a mão na placa. Tonho se aproximou. Bonita, né? Eles ficaram ali, observando crianças correndo no pátio. Você vai dar aula aqui? Tonho perguntou. Reinaldo olhou para ele surpreso. Eu não sei ler direito. Você não precisa ensinar matemática. Você pode ensinar coragem. Reinaldo riu, mas pensou sobre isso. Talvez. Reinaldo voltou para o pequeno apartamento que ele agora alugava. Era simples. Quarto, uma cozinha, banheiro, mas era dele. Cama e abriu uma gaveta. De dentro, tirou o caderno velho, o caderno de Tonho, que agora estava com ele, como lembrança, como prova de que a verdade sempre vence. Ele abriu na última página e viu algo que não tinha visto antes. Uma mensagem escrita à mão, com a caligrafia de Tonho. Se você está lendo isso, significa que a gente conseguiu. Significa que a verdade veio à tona. Significa que a gente não foi esquecido. E se eu não estiver mais aqui para ver isso, saiba que valeu a pena, porque a gente lutou, a gente não desistiu. Nunca desista, Reinaldo. Reinaldo sentiu lágrimas escorrerem. Ele fechou o caderno e segurou contra o peito. Eu não vou desistir, eu prometo. A escola Eduardo Lima estava cheia. Mais de 200 crianças estudando, aprendendo, crescendo. Reinaldo dava aulas 2 vezes por semana, não de matemática ou português, mas de história. Dele, a história de Tonho, Claudemir, de Dalva, Severino, Marcos, todos os outros que lutaram. As crianças ouviam olhos arregalados, e quando ele terminava, elas sempre faziam a mesma pergunta. E o que aconteceu com o homem mau? Reinaldo sempre respondia da mesma forma. Ele perdeu, porque a verdade é mais forte do que a mentira, e a coragem é mais forte do que o medo. Em outra parte do país, numa prisão de segurança máxima, Jarbas estava sentado numa cela pequena, sozinho. Ele olhava para a parede, sem expressão. Sem esperança. Ele tinha perdido tudo. Respeito. E nunca mais veria a luz do dia como homem livre. Às vezes, ele pensava em Reinaldo, no garimpeiro que ele tinha subestimado, no homem que ele achou que era nada. E percebeu. Ele tinha errado, porque Reinaldo não era nada. Reinaldo era tudo.